Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre as regras de derivação, de como que você usa as diferentes regras de derivação para as diferentes funções matemáticas. E a gente vai fazer isso em dois vídeos. Nesse vídeo, nossa primeira parte, eu vou abordar apenas a famosa regra do tombo, aquela regra que se aplica quando eu tenho apenas x elevado a uma certa potência. E nós vamos analisar todas as variantes em que você aplica esta regra. Na segunda parte, eu vou abordar a regra da cadeia, a regra do produto e a regra do quociente, porque essas coisas aparecem todas elas misturadas. Se você quer clarear suas ideias sobre regra de derivação, não deixe de assistir nossos dois vídeos. Roda a vinheta. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos explorar um pouco as derivadas. Eu não vou explorar as definições de derivadas ou os conceitos de derivada. Vou deixar isso para o nosso vídeo, a derivada pela definição. Nesse vídeo a gente vai aplicar as regras de derivação sobre as funções matemáticas. E isso que é muito importante. O aluno precisa saber como eu aplico as regras de derivação para obter as derivadas das funções. E a gente vai começar falando, primeiro, da derivada padrão. Ou seja, quando eu não consigo aplicar diretamente a fórmula de derivação sobre as funções matemáticas. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. Primeiro conceito importante. Toda vez que você tiver uma função matemática e tiver uma coisa mais outra coisa menos outra coisa, mais outra coisa, e assim por diante. Ou seja, quando na sua função matemática você tiver um termo, mais outra coisa, menos outra coisa, uma coisa que você precisa saber é que as derivadas serão feitas isoladamente. Então isso facilita muito. Toda vez que você tiver uma função que for uma derivada, mais outra, você sabe que você vai derivar isoladamente. Então fica fácil de você fazer a derivada, porque basta pegar esse termo isolado e aplicar a sua regra de derivação. Você tem que tomar muito cuidado quando for uma coisa vezes outra coisa. Então apareceu uma multiplicação, apareceu uma divisão. Cuidado, não se trata mais de derivo. Aqui se trata de derivo. Aqui, seja uma divisão, seja uma multiplicação, não existe derivo. Não existe isso daí. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é se há uma multiplicação entre os termos. Não, professor, não há multiplicação entre os termos. É apenas uma coisa, mais outra, menos outra e assim por diante. Então isso é o primeiro caminho, porque facilita bastante. A gente vai fazer as derivadas isoladas de cada termo. Apareceu multiplicação, apareceu divisão, então você já sabe. Cuidado, a gente vai ver mais para frente, num segundo vídeo, quando a gente usar regra da cadeia e as regras da derivada do produto, derivada do quociente, como que eu abordo uma derivada quando eu tiver uma multiplicação de dois termos. Então um problema como esse, eu teria que tomar muito cuidado para fazer essa derivação, e aqui seria simples, porque é só a derivada de seno de 6x. Então o fato disso aqui estar separado por um sinal de mais, ele isola o termo, essa derivada é simples e direta, e aqui eu tenho que tomar bastante cuidado. Então vamos falar um pouquinho sobre as regras de derivação e aplicar. Bom, suponha que eu tenha a função f de x igual a 3x². Então, a gente vai treinar apenas derivadas de termos isolados. Porque quando aparecer uma composição de termos, eu sei que, como eles estão separados por mais e menos, eu sei que essas derivadas serão feitas isoladamente. Então, se eu treinar derivadas isoladas, fica fácil de fazer a composição. Nesse vídeo que a gente vai ver agora, eu só vou tratar da derivada do x, de todas as suas formas. A gente só vai trabalhar
com esta funçãozinha aqui. Porque essa o aluno tem que saber. A derivada do x, a famosa regra do tombo, o aluno não pode se confundir, porque é uma única regra que se aplica a todos esses diferentes casos. E é uma regra extremamente simples. Então, vamos ver. Eu tenho uma função que é um termo. A gente pode dizer que a função f de x, o apelido da função f de x, é y igual. Então, y é 3x elevado à quarta, que seria a mesma coisa que o f de x. Como que eu represento quando eu quero a derivada de uma função? Quando eu quero a taxa de variação de uma função para um intervalo de x absolutamente pequeno. A derivada da função a nomenclatura dela é o famoso dy sobre dx. Então, quando alguém pedir, ele te fala quem é a função y e ele pede dy dx, ele está querendo a derivada da função. Eu posso escrever também, ao invés de y, quem é a função y. Então, se eu escrever d de 3x à quarta dx, eu estou pedindo a derivada desta função. Eu posso usar simplesmente a nomenclatura, abre parênteses, quem é a função que eu estou querendo derivar e um pequeno apóstrofe. Então, isto não é o número 1, é um apóstrofe que indica que eu estou querendo a derivada da função. Em todos os exercícios, eu vou utilizar sempre esta nomenclatura, porque eu acho que ela é mais simples, mais enxuta. Mas lembre-se que você pode encontrar com essa nomenclatura, e esta é, tradicionalmente, uma nomenclatura comum. Então, vamos ver a aplicação desta regra de derivação para todos esses casos. Ao ver esses casos, você está habilitado a derivar qualquer situação de x, com exceção da situação da regra da cadeia para as funções que envolvem x. E isso a gente vai ver com bastante calma num próximo vídeo. Então, olha só, 3x à quarta. Vamos fazer a derivada desse termo. Uma coisa que o aluno tem que ter clareza, que seja na integração, seja na derivação, números constantes que estão multiplicando, elas não derivam, elas não integram. Então, toda vez que você tiver 3 vezes alguma coisa, 5 vezes alguma coisa, 3 vezes e de x, 7 vezes ln, não existe derivação para essas constantes. A constante está sendo multiplicada, então você vai permanecer com ela. Então, o aluno, claro, que já tem um pouco de habilidade, já vai poder resolver direto. Mas eu vou fazer o passo a passo. Portanto, quando eu vou resolver todos esses casos, eu vou chamar sempre a atenção do aluno que a constante, ela não deriva, desde que ela esteja multiplicando. Então, olha só, derivada de 3x à quarta. O 3 é constante, ele não deriva. Aí a derivada vai ser apenas do x à quarta. Por isso que eu identifico uma fórmula que é x elevado a n. A única coisa que eu preciso ter clareza é quem é o meu n e eu aplicar rigorosamente esta fórmula. Basta eu identificar quem que é o expoente, quem que é a potência do x, e a derivada de x elevado a uma potência será o número dessa potência vezes x elevado a essa potência menos 1. Então, ao fazer aqui, aplicar para x elevado à quarta esta regra, como n é o número 4, vai ficar 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Então, o que está em vermelho aqui é a aplicação desta regra. E é assim que eu faço a derivada de um monômio, vamos dizer assim, de um x elevado a uma certa potência. Portanto, claro que o aluno pode dar como resposta 3 vezes 4, 12x à terceira. A derivada de 3x à quarta é 12x à terceira, que normalmente a gente chama de regra do tombo, porque ele pega o 4, já desce multiplicando, 4 vezes 3, 12, desconta 1, x à terceira. Mas eu quis chamar a atenção que este 3, ele não derivou, ele permaneceu e quem derivou foi apenas a função matemática.
Por isso que as regras são apenas da função matemática e não envolvem os números, as constantes que acompanham essas funções matemáticas. Vamos fazer a derivada desse daqui. 3 vezes x elevado a menos 4. Portanto, o 3, ele não deriva. Quem vai derivar é apenas esse termo, x a menos 4. Aí eu olho a fórmula, identifico que menos 4 é o meu n. Portanto, vai ficar menos 4, x, menos 4, menos 1. Então, eu vou fazer isso. Vai ficar, desce o menos 4, por isso que eles chamam da regra do tombo, porque desce o expoente multiplicando o termo, x menos 4 menos 1. Estou aplicando a fórmula. Portanto, a resposta disso daqui, 3 vezes menos 4, menos 12, x, menos 4, menos 1, não tem regra do sinal, porque é uma coisa menos a outra, não é uma multiplicação. Portanto, menos 4, menos 1, resposta, menos 5. A derivada de 3x a menos 4 será menos 12x a menos 5. Vou fazer essa derivada aqui, de 2x ao cubo sobre 5. Então, um conselho, tem constante? Separa a constante. Primeira coisa que eu vou fazer é separar a constante, porque 2/5 está multiplicando x ao cubo. Separe a constante, para você não se atrapalhar. Portanto, a derivada será apenas do x ao cubo, que eu novamente vou identificar com a minha fórmula. O 3 é o meu n, portanto vai ficar 3x, 3 menos 1. Você só tem que identificar quem é o seu termo, o n, em que n é a potência do x. O n é a potência do x. Portanto, na hora da derivação, desce o 3, x, 3 menos 1. A resposta será, lembre-se, fração vezes número. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Fração vezes fração, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Fração mais fração ou fração menos fração, MMC. Você não pode se esquecer disso daí. Você vai fazer uma conta que envolve frações, de soma e subtração, MMC. É multiplicação? De cima, de baixo, de baixo. Portanto, a resposta é 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. X ao quadrado, porque é 3 menos 1. Vamos realizar essa derivada. Vamos lembrar que o x, para ser derivado, ele é muito fresco. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Ele só deriva de pijama e pantufa. O que quer dizer isso? Que qualquer processo de derivação, ele tem que estar nesse formato. Se ele não estiver nesse formato, x elevado a uma potência, ele não deriva. Então, não adianta ele estar dentro de uma raiz. A fórmula aqui não é raiz de x elevado a n, é x elevado a n. Então você não pode derivar o termo dentro da raiz. Primeira coisa que você tem que fazer é desmontar essa raiz para ficar, que a gente viu isso no nosso vídeo sobre potenciação. É uma das regrinhas de potenciação, quando você desmonta uma raiz e escreve uma potência na sua forma fracionária. Outra coisa, não existe a derivação com termo no denominador, seja com raiz, seja sem raiz, porque a regra é x elevado a n e não 1 sobre x elevado a n. Portanto, toda vez que você vai fazer uma derivada utilizando esta fórmula, você tem que arrumar os termos, porque só é possível derivar o x se ele estiver nesta forma, de pijama e de pantufa. Então você sempre tem que arrumar os termos para fazer a derivação. Vamos ver então como que fica esse caso aqui. Bom, a gente viu que 2/5, então eu não vou derivar ainda. Eu primeiro vou arrumar o termo. 2/5 está aqui, não estamos mexendo. Preciso desmontar esta raiz, usando regra de potenciação. Aquela historinha de que quem está dentro fica fora, quem está fora fica embaixo, ou seja, x elevado a
3 dividido por 2. Lembre-se, raiz quadrada tem um índice 2 aqui, porque é a raiz quadrada. Então repare que eu não derivei nada ainda. Eu não fiz a derivação. Eu só fiz o desmonte da raiz. Eu só fiz uma troca de representação matemática. Ao invés de raiz quadrada de x ao cubo, x elevado a 3/2. Agora eu vou aplicar a nossa regra, que não tem problema o n ser uma fração. Ele pode ser uma fração. Portanto, vamos aplicar a regra. Da mesma forma que nós resolvemos os exercícios anteriores. 2/5 é constante. Não vamos mexer, professor. 3/2 desce, é o n. Ele vai aparecer aqui na frente multiplicando x. Portanto, 3/2 vai descer aqui. Assim como esse 3, neste problema, ele desceu aparecendo aqui. Não tem problema, é 3/2, então ele desce multiplicando aqui. X 3/2 menos 1. Estou aplicando a mesma fórmula, só que agora com uma fração matemática. Para resolver isso aqui, se é multiplicação, multiplico em cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Mas a gente viu no nosso vídeo sobre simplificação que eu posso simplificar esses dois termos em diagonal, porque tem uma multiplicação entre esses termos. Tem multiplicação? Posso simplificar alguém de cima com alguém de baixo. Vou dividir por 2, isto vai dar 1. Vou dividir por 2, isto vai dar 1. Moral da história. Resultado desta derivação. 1 vezes 3, 3. Porque é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 5 vezes 1, 5. X, 3/2 menos 1. Você tem que ir no cantinho e fazer 3/2 menos 1, resolvendo com MMC. Aqui não é 1, é 1 sobre 1, porque fração menos número tem que ser fração menos fração, realizando o MMC. MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Você precisa saber realizar o MMC para fazer uma conta entre frações. Portanto, 3 menos 2, 1 sobre 2. Este é o resultado desta conta. Portanto, esta conta vai me dar como resultado 1 sobre 2. E isto é a derivada desta funçãozinha matemática aqui. Tá ok? Vamos olhar. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!